sei se tem alguém que ainda está no café ali, quiser já também vir para cá, a gente já começa. Então vamos lá, boa noite a todos novamente. Nós estamos hoje fazendo uma reunião preparatória da Conferência das Cidades com os conselhos municipais, tá? Essa é a ideia da reunião. Nós vamos dividir a reunião em duas partes. A primeira parte eu vou fazer uma introdução para explicar para quem ainda não sabe o que é a Conferência das Cidades, explicar um pouquinho da legislação, de como acontece, e depois a Marcela vai fazer uma apresentação mais específica sobre todos os eixos, sobre todos os temas que vão ser discutidos, uma apresentação mais técnica mesmo. Então, eu gostaria de iniciar a reunião convidando os secretários Carolina Baracá, o Vanin e o Gustavo Bocaletti, que está representando a secretária de Desenvolvimento Econômico, para compor a mesa nessa primeira fase aqui, nessa primeira parte. E aí depois a gente desmonta a mesa e aí a gente entra na apresentação técnica, tá bom? Composta a mesa, vamos dar início aos trabalhos. Eu vou começar então com essa apresentação, que é essa apresentação inicial, e aí depois a Marcela faz a apresentação mais técnica. Para quem não conhece, a Marcela Pupim é a secretária adjunta de Planejamento e meu braço direito aqui na Prefeitura. Vamos começar então com a primeira apresentação. Só para esclarecer, está dando uma dúvida em relação à 6ª ou à 7ª Conferência das Cidades. Então, só para vocês entenderem, por que a conferência é a 6ª Conferência Nacional e o governo do Estado está chamando de 7ª Conferência? Porque em 2016, quando teve a última Conferência das Cidades, que era a 6ª Conferência, nós tivemos a Conferência Municipal, que foi concluída, a estadual, que foi concluída, mas a nacional não aconteceu. Então é por isso que eles ainda chamam de 6ª Conferência. E aí nós optamos por chamar de 6ª Conferência Nacional das Cidades, etapa municipal de Campinas, tá? Então só para todo mundo entender, porque que em alguns lugares vai estar escrita 7ª, que é tudo que foi relacionado ao governo do Estado, e 6ª, que é a nacional, e nós optamos por... Então, rapidamente, só para colocar todo mundo na mesma página, antes de a gente entrar na apresentação técnica, o que é a Conferência das Cidades? A Conferência das Cidades é um instrumento de gestão democrática da cidade que está previsto no artigo 43 do Estatuto da Cidade, que também prevê debates, audiências, consultas públicas, além de projetos de desenvolvimento urbano de iniciativa popular. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Então, é esse tipo de audiência, de conversa, para a gente poder discutir, poder entender quais são as demandas da cidade. Eu vou fazer assim um resumo, Nós vamos entender as demandas da cidade, para a gente pegar essas demandas, passar para a conferência estadual, vamos unificar tudo isso, para a gente poder fazer um documento para levar para a conferência nacional, tá? O resumo é esse. Nós estamos agora nessa etapa, que é a etapa municipal. O Estatuto da Cidade, por sua vez, é a lei que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais e os instrumentos da política urbana. Qual é o objetivo da Conferência Nacional das Cidades? O principal objetivo envolve a promoção da mobilização, sensibilização e interlocução entre o poder público e a sociedade civil sobre assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, PNDU, enquanto propicia a participação popular na formulação de propostas, avaliação da execução da política e eleição dos conselheiros nacionais. Um outro
Uma outra atividade que nós vamos executar aqui na etapa municipal é a eleição de delegados que vão representar o município de Campinas na conferência estadual. Tá? Então depois a Marcela vai entrar mais no mérito de como isso funciona, mas esse é um dos papéis da nossa conferência municipal. O Conselho das Cidades, o CONCIDAD, e o Ministério das Cidades são os responsáveis por convocar e organizar a Conferência Nacional das Cidades. E a etapa municipal? A etapa municipal é o momento dos municípios debaterem questões da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, propor soluções e eleger os delegados. O que é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano? A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano pode ser definida como um conjunto de ações implementadas e promovidas pelo governo, orientado pelas funções sociais da cidade e da propriedade. Essa política deve ser implementada por todos os entes da federação na perspectiva de criação de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano que integre e articule as ações nos âmbitos dos municípios, estados, Distrito Federal e União. Nesse sentido, o Plano Nacional de Desenvolvimento, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano é uma política de enfoque territorial, que adota uma visão estruturante, sistêmica e compartilhada do território orientada para garantir o direito à cidade a todos os seus habitantes, promovendo a universalização do acesso à terra urbanizada e à moradia digna, ao saneamento ambiental, à água potável, ao trânsito e à mobilidade com segurança e ao ambiente saudável por meio da gestão democrática. De forma a contribuir para que se equilibre os benefícios e ônus do processo de urbanização. Nos municípios, o instrumento que desempenha esse papel são os planos diretores. E qual é o tema da 6ª Conferência Nacional das Cidades? Então, o tema é Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. E aí, o Ministério das Cidades, né, definiu 3 eixos, que é o eixo 1, a articulação entre os principais setores urbanos e planejamento das políticas públicas, o eixo 2, gestão estratégica e financiamento, e o eixo 3, grandes temas transversais. Né? Então, eu achei bem interessante essa divisão, principalmente o eixo 2, porque nada do que está previsto no eixo 1 e eixo 3 pode ser executado se não tiver financiamento, que é o grande desafio que a gente tem hoje em toda a política, em todo o plano que a gente elabora. Então, isso foi uma preocupação que foi trazida aqui, que nós vamos aproveitar para discutir. Eu não vou entrar em cada um dos subtemas, porque a Marcela vai falar um por um na apresentação dela, tá? Mas esses são os subtemas. E como que é realizada a Conferência Nacional das Cidades? Então, ela começa com as conferências municipais. Depois das conferências municipais, é realizada as conferências estaduais e a do Distrito Federal, e por fim, é a Conferência Nacional. Como que nós estamos hoje? Então, já teve a largada, né, que foi a convocação da 6ª Conferência Nacional, com a publicação do regimento no Diário Oficial da União, foi instituída a coordenação executiva e publicação do texto base para discussão. O Estado começa a convocar as conferências estaduais, então eles já publicaram os seus regimentos. O município começa a convocar as suas conferências municipais, também publicando as suas convocações municipais. Aí, dentro da etapa municipal, a gente pega os resultados dessas conferências, são registrados na Reduz e entregue aos estados. E aí também é feita a eleição dos delegados que vão para a etapa estadual. Daí, na etapa estadual, o resultado das conferências estaduais são consolidados, registrados na Reduz também, e levados para a 6ª Conferência Nacional, com a eleição dos delegados estaduais que vão representar na etapa nacional. E aí, no final, a gente tem a publicação do caderno de propostas, que sistematiza propostas da etapa municipal e estadual dentro da etapa nacional. E como que são essas etapas? Então, dentro da etapa nacional, tem a instituição e coordenação da executiva, que já foi feita, a convocatória, que também foi feita através da portaria do Ministério das Cidades número 175, que foi publicada em 1/3/2024, e agora, em novembro de 2024, vai ser realizada a Conferência Nacional. A etapa estadual, confirmação da participação no cadastro de conferências e cadastro da sua conferência estadual,
instituição da comissão organizadora estadual, a convocatória da conferência estadual, que foi através da portaria 02, que foi publicada no Diário Oficial dia 18/3/2024, e a realização da conferência estadual, que está prevista para o dia 5 e 6 de julho. Ou seja, todas as conferências municipais têm que ser realizadas antes desta data. Etapa municipal. Nós já então, a confirmação da participação, né, nós já fizemos essa confirmação, publicamos a portaria número 101.799 de 2024, que foi publicada no Diário Oficial do dia 3/5, e agora nós estamos na fase, né, da convocatória da conferência municipal e a realização da conferência, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de junho. Depois da conferência, a gente faz a sistematização dos resultados, validação, recursos e envia para a realização da conferência estadual. Quem participa da Conferência das Cidades? Então, são esses grupos, né? Gestores, administradores públicos e legislativos, federais, estaduais, municipais e distritais, movimentos populares, entidades sindicais, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas e conselhos profissionais e organizações não governamentais. Então, essa é a divisão dos participantes da conferência. Como que está estruturada a nossa conferência municipal? Então, hoje a gente está fazendo uma pré-reunião com os conselhos. No dia 23/5, quinta-feira que vem, nós vamos ter a pré-conferência. No dia 7/6, que é uma sexta-feira, nós vamos ter o evento de abertura da conferência, provavelmente vai ser no IAC. E no dia 8/6, no sábado, nós vamos ter a Conferência Nacional das Cidades, que vai ser na Estação Cultura. Esse já está definido. E aqui a gente tem um QR Code, se todo mundo puder já depois fazer a leitura, para você já fazer a inscrição, já responder o questionário. É importante todo mundo já ler esse QR Code. Depois, na apresentação da Marcela, no final também tem esse QR Code para todo mundo ler. Tá? Então, a ideia era essa, era passar um overview, né, uma ideia geral do que é a conferência, para colocar todo mundo na mesma página. E aí agora a Marcela vai entrar na apresentação mais específica, item por item, para a gente poder dar seguimento. Então eu vou aproveitar, vamos desmontar a mesa, né? Daí a Marcela faz a apresentação técnica. Vou agradecer aos secretários aqui presentes, o Vaninha, a Carol e o Gustavo, e a gente vai dando sequência aqui na reunião. Obrigada, secretário. Obrigada a todos os secretários que compuseram a mesa. Boa noite a todos. Reitero que sejam bem-vindos. Na verdade, é um encontro, né? Foram convidados a um encontro de todos os conselhos que têm pautas que se entrelaçam no desenvolvimento do município. E falar em conferência nacional de cidade é falar no todo, né? Em temas que são temas diretos e outros transversais. Então, como nós observamos, é uma estrutura para poder fomentar um encontro oficial que deverá redundar nas informações prestadas junto ao próprio site do Reduz, que é onde nós vamos alimentar a transparência das informações que foram aí pautadas como norteadoras dessa diretriz de desenvolvimento que se quer para a política nacional instituída. Então, pensando, é uma regra de conjunto, né? Um conjunto grande da nacional, um conjunto que a gente tira pelas propostas da estadual e das propostas da municipal. Então, pensar a cidade é realmente um ato onde se traz o quê? Propostas. E é mais ou menos resumido, é o que nós temos. Então, o que passou foi, não é esse, Zé, é outro. Um momentinho. Então, na verdade, quando nós falamos em construir a política nacional de desenvolvimento urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e justiça social, é o texto base que foi colocado para a ótica da transferência,
onde se pode alimentar as informações micro, vamos dizer assim. É óbvio que elas não são obrigatórias, porque vocês, como conselho, trazem na própria vertente conceitual de cada temática do conselho uma proposta mais direta. Então, o conselho do meio ambiente, do verde, o conselho que se preocupa com as questões ambientais, climáticas, ele tem uma visão, uma ótica muito dirigida. Então, ele pode ter propositura só na ótica dele? Não. Aqui é macro. Por isso, a união de todos os conselhos. Foi uma forma de convidar vocês que são representantes da temática no município. Então, por isso que nós chamamos de convite de uma preparatória para a pré-conferência. Porque vocês poderão trazer no dia da pré-conferência já definidas propostas dentro da concepção. Então, vocês vão poder se articular, né, e trazer para o dia 23, na pré-conferência, já as propostas mais amadurecidas. Poderão utilizar o QR Code para já preencher tanto o individual como cidadão, como também representantes aí da sociedade civil, do terceiro setor, daquele que o representa. Então, essa é uma questão que fica bem formulada. Vamos lá. O que foi colocado para nós como temática, gente? A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, vocês vão perceber que esse material vai estar à disposição no site. Vai ter um comando na página inicial, no banner de entrada, para vocês poderem acessar. Ela é muito redacional, né? Tem muito texto detalhando, mas querendo conduzir a ideia. E por isso nós vamos passar junto, para poder dar a vocês, pelo menos uma diretriz básica do que olhar principiologicamente. É determinante? Não. Determinante vai ser na hora da votação, lá no dia 8. Aqui não é determinante. Aqui é o quê? Um ato da gente conseguir dar diretrizes para saber o que se pode trazer. É uma preparatória. Nós vamos ter, essa semana, o quê? A publicação do decreto e a formalização da portaria. Nós temos uma portaria prévia para começar os trabalhos, porque nós tivemos que tomar a decisão de fazer esse convite, essa convocação, e vamos aí ter a última publicação, que é decreto, mais a portaria oficial para a homologação dessas datas. Então, 23 é a pré, 7 é o lançamento da conferência, sábado à noite, no IAC, dia 8, a própria conferência, tá? Então, nas datas. O que a gente traz para o dia? A gente se prepara para o quê? Para a pré? Posso trazer demanda antes? Posso. No QR Code vocês podem encaminhar a proposta. Posso trazer no dia? Posso. Posso apresentar no dia 8? Deve. O que nós vamos fazer no dia 8, resumidamente? Nós vamos apreciar, nós vamos votar, nós vamos eleger. Então, esse ato de ação, tem muita gente aqui que já está acostumado, conhece a Conferência Nacional, mas tem muita gente que nunca veio a primeira vez. Por isso, esse convite instrutório aqui, tá? Então, o que é na visão? O que a gente tem que olhar? Na cidade, olhando nacionalmente, olhando na estadual, principalmente hoje, como nós temos no Brasil várias temáticas em questão, principalmente com tudo que acontece no norte, no sul, no leste e oeste do país, o que a gente olha para padrões sustentáveis de desenvolvimento urbano? O que a gente se reconhece nisso? Né? Quando eu olho para integração intersetorial de ações de urbanização, eu estou diretamente linkada à infraestrutura? Eu estou olhando para adaptação, mitigação, gestão de risco, intervenção. Então, vocês vão ver que a temática, ela é ampla, mas ela vai dando para a gente alguma condição de raciocinar sobre o que ele coloca. Então, eu vou falar, exemplo, integração intersetorial da ação de urbanização. Ah, o que é isso? Eu olho para a infraestrutura, quais? De adaptação, de mitigação, de gestão de risco, intervenções ambientais, sanitárias, melhorias habitacionais, provisão, qualificação, serviços de transporte, programas sociais. Dá uma olhada, 3 comandos que a gente enxerga muito bem latente aqui, ó. Falo de política habitacional, falo de clima, falo de qualificação ambiental e falo de mobilidade. Falo de programa social. Então, cada comando vocês vão ver que é instrutório para entender a temática que você quer colocar na demanda. Articulação entre planejamento, financiamento e execução. Não adianta só criar proposta se eu não criar uma ferramenta para a desenvoltura dela.
e alguma coisa para monitorar a execução. Então, falar em política pública, né, independente da temática, é pensar o planejamento dela. E é por isso que lá nos eixos, quando nós vimos no começo da apresentação do secretário, nós olhamos 3 eixos e temas transversais. Vocês vão olhar que dentro do eixo 1 tem questões que vão falar de habitação, vão falar do clima, no eixo 2 vai falar de financiamento, no eixo 3 vai falar da participação. Vocês vão ver que as temáticas se entrelaçam, tá? Eu promovo o quê? Intervenções de forma articulada no território com participação ampla e controle social, porque é a forma da gente monitorar a própria execução das coisas. Então, as ações do plano, ela deve ter sintonia com objetivos. E eles colocam quais objetivos? Vamos ler. Direito à cidade para todas as pessoas. Moradia digna, segura e bem localizada. Território urbano articulado e eficiente. Cidade protagonista de ação climática. Cidade e natureza integrada. Águas urbanas para a vida. Prosperidade econômica inclusiva e verde. Cidade inteligente. Patrimônio, identidades e saberes regionais. Espaços urbanos acolhedores e seguros. Cidade para todas as gerações. Cidade democrática e participativa. Cidade educadora. Finanças municipais eficientes, inovadoras e justas. Políticas urbanas integradas. Cooperação e parceria para o desenvolvimento urbano. Então, o próprio objetivo do Plano Nacional, ele tem que estar, ele pede, ele sugere, mas tem que ter uma homologação nossa, se concordarmos com isso, então é sugestivo, com os objetivos do desenvolvimento urbano sustentável. Nos parece uma diretriz sábia, mas é isso que a reflexão dos senhores é essencial. Então, isso é uma preliminar de como é que eu analiso a temática. Então, vamos lá. O que a gente tem de eixo de debate e acolhimento da proposta? Eixo 1. Articulação e planejamento das políticas públicas. As atuais, como elas estão. 2. A gestão estratégica e o financiamento. E os grandes temas transversais. Lembra que lá a gente olhou 3 eixos? 3 eixos estão aqui. Passa. Cada eixo... Volta. Cada eixo tem sub-eixos. Lembra quando abriu lá? Isso aqui vai traduzir em 68 sub-eixos. É cansativo, por isso que a gente está passando para vocês entenderem como é que essa temática se constrói. Isso aqui é cartilha instrutiva da própria nacional, porque a estadual tem uma diretriz da nacional e nós temos que analisar a diretriz para compor, para ver o produto que nós vamos interagir na nossa conferência. Então, lá do primeiro tema, eu vou para o sub. O que eu tenho no sub? Articulação e planejamento das políticas públicas. E aí, quando eu olho para essa articulação de planejamento, eu tenho planejamento das políticas. E aí, habitação, saneamento e mobilidade urbana. Parece muito focado, né? Para a gente é um tema... Vamos fazer um exercício aqui. É um tema importante, sim ou não? Olhando para o tema macro, sim ou não? Não é? Então, de tema macro, eu já olho para o eixo 1 e me desenvolvo. Cada conselho, e aqui, lembrando que nós estamos numa reunião de conselho, vocês vão olhar dentro da temática de vocês. E tem que fazer uma interação, é bacana fazer isso para fazer esse exercício. Eu olho para o subtema 2, gestão estratégica, para o eixo 2, estratégia de financiamento. O que eu vou ter? Gestão interfederativa, cooperação e consórcios. Olha, a gente vai falar em financiamentos. Gestão em regiões metropolitanas, RMC e demais. O controle social, a gestão democrática da cidade, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e financiamento no próprio plano. Porque a gente sabe que a finalidade final é eu ter o quê? Ações coordenadas para que financiamentos sejam palpáveis. Não adianta a gente construir nada que é utópico, né? Porque senão depois a gente não cobre e não consegue ter resultado aqui no município.
Grandes temas transversais. O que a gente tem? Quando eu olho para o tema foco, eu tenho no transversal sustentabilidade ambiental, emergências climáticas, transformação digital e território, segurança pública e o enfrentamento do controle armado dos territórios populares. Isso foram sugestivos que a gente extrai da própria cartilha, tá? Articulações e planejamento das políticas públicas. Então, olhamos lá para o macro. Habitação, saneamento e mobilidade. Todo mundo confortável, mas aí o quê? Isso significa o quê? Vamos lá. Então, é o papel do planejamento governamental identificar quais problemas, oportunidades que devem ser priorizadas no momento da análise da própria política, ok? Ok. Agora, o que é o plano plurianual? É um instrumento de planejamento que deve conciliar os objetivos a longo prazo com as ações necessárias ao atendimento da demanda da presente população. Ou seja, se eu não olho o PPA, eu não olho como é que eu executo o meu plano diretor. Todo mundo na mesma página? Anualmente, eu faço leis de diretrizes orçamentárias ou leis de aplicação. Então, eu penso macro PPA, penso micro execução anual e tenho um planejamento de ações. Isso só no âmbito da municipal? Não, todos os âmbitos. Então, é uma construção disso que é participativa, tá? Passou. E aí, começa a primeira proposta. Então, o que eu falei agora foi instrução, né, para condição de mapeamento. E aí, o que a gente olha como primeira proposta? Então, a política, ela deve o quê? Ser articulada às definições previstas aonde? No PPA 24, 27. Porque tem um objetivo em construir isso, né? O que eu vou fazer 24, 27? Então, é norteadora, é diretriz. Em relação a programas afetos ao Ministério das Cidades. Então, o Ministério está lá, tem um recurso que é impactado, ele constrói a diretriz, mas ele precisa ter participação. Brasil gigante, Brasil enorme, estados diferentes, população diferente, objetivos diferentes. Mas temos que ter um regramento onde se coaduna isso. E aí, quando a gente olha para, exemplo, titulação da ilustração do PPA 24/27, o que a gente vai ter? Programa Cidades Melhores, Moradia Digna, Periferia Viva, Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Gestão de Riscos e Desastres. Isso coaduna ao que nós temos na cidade? É isso que nós temos como proposta? Nós vamos ofertar novas propostas? Então, na nacional, a gente vai passar. Vamos lá. Vamos agora... Olhamos a primeira. Então, um elemento que foi proposto no eixo temático maior é a habitação. A habitação, a exemplo, eu olho para a necessidade de regularizações fundiárias, que está na política pública habitacional, mas para isso eu não faço regularização titulatória. Para eu ter uma cidade eficiente, eu preciso da infraestrutura. E a infraestrutura vai ser executada a partir da garantia de recursos. Então, perceberam que as temáticas estão conectadas? E é essa a situação para todas elas. Nós vamos passar um pouco mais rápido agora, porque os senhores estão vendo que isso é a cartilha do próprio Ministério, tá bom? Vamos lá. Então, a política da habitação vai lá promover acesso à terra urbanizada, adequação da inserção urbana, padrão mínimo de habitabilidade, capacidade, promover a destinação das suas áreas, dos locais, articulação da habitação. Então, em tudo, vão ter temáticas dentro do eixo. Vamos passando. E aí, a próxima, saneamento, infraestrutura, passando. Saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura. A política de mobilidade, como é que ela cria? Então, ele é um texto sugestivo. Então, esse é o texto tema sugestivo da Nacional. Gestão estratégica e financiamento, cooperação e consórcio,
Aí ele vai falar um pouco mais da governança, como é que eu executo o próprio plano, considerando as relações da cidade entre si, dentro de um sistema urbano, com as suas particularidades. Vai sugerir como que eu faço a governança colaborativa, a gestão de consórcios, convênios, a compartilhamento de áreas do Estado, da União, para a execução da atitude. E nas regiões metropolitanas, também a mesma, se reproduzindo com a mesma preocupação do Estatuto da Metrópole. Pode seguir. E tudo com o controle social da gestão, é a última parte do tema do eixo 2. Segue. Democrático da cidade, segue. Sistema Nacional de Desenvolvimento, porque é o próprio sistema formalizado que, através dos conselhos da cidade, convoca e dá eficiência à própria gestão dos conselhos da Nacional, da Estadual, do Concidade. E vocês aqui também têm o próprio Concidade, que tem a sua participação sistêmica, articulando com todas as instâncias, em todas as esferas, participando do controle social. Pode seguir. Então, o financiamento trata da própria mobilização. Pode passar. Por terceiro, do eixo gestão estratégica, nós vimos que o terceiro ele é mais transversal e ele vai falar da sustentabilidade ambiental, as emergências climáticas. Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso no eixo 3, que eu tenho adaptação às mudanças do clima, que está ligada à resposta do efeito potencial ou efetivo dos eventos climáticos extremos, provocados pelo aquecimento global. Enxurradas, inundações, deslizamentos de terra, secas prolongadas, ilhas de calor, insegurança hídrica e alimentar afetam as condições de vida e a subsistência das pessoas. Afetam também as condições de desenvolvimento econômico e agravam o quadro de desigualdades sociais, podendo também colocar em risco bens materiais e imateriais, representativos da diversidade e da identidade de grupos e comunidades. Muito longe da realidade? Não, né? Me parece que é tema de todo dia, atualmente. Exatamente, né? Então, sim, como até compõe o sistema, todas as audiências, né, Tina? Tivemos a do plano do clima e tudo mais. A estratégia de desenvolvimento e de enfrentamento das mudanças climáticas também envolve ações de mitigação, visando evitar emissões de gases de efeito estufa e retirá-los da atmosfera, tais como incentivos à mobilidade ativa, promoção de construções e tecnologias sustentáveis, redução de recursos, agenda lixo zero, proteção e recuperação da cobertura vegetal e biodiversidade, estímulo a atividades econômicas não poluentes. As medidas também devem ser adaptadas às realidades locais. E é por isso a missão aqui da etapa municipal. Por exemplo, o bioma amazônico abrange 49% do território nacional e tem extrema relevância para a mitigação. As regiões sul e sudeste, por sua vez, têm grande contribuição na emissão de gases de efeito estufa, uma vez que são responsáveis por 3/4 da frota de automóveis do país. É uma reflexão? Uma reflexão. Qual é a proposição que se tem? Por fim, também é necessário pensar em estratégias visando a adequação tecnológica e a eficiência energética que promovam a sustentabilidade das cidades. Então, esse é uma análise da transversalidade da própria temática que a gente deve pontuar. Adoção de programas e metas. E aí, mais uma vez, então, olhando para o foco emergências climáticas, tudo exemplificativo, né, gente? Olha lá. A adoção de programas com metas para o combate aos fatores que estão causando aquecimento global a partir das ações concretas nas cidades. Pode ser uma proposição. A própria promoção de políticas de adequação ao uso e ocupação do solo às mudanças climáticas, com destaque à utilização dos espaços urbanos para iniciativas comunitárias de segurança alimentar, a exemplo de hortas em quintais coletivos. Promoção de intervenções de drenagem urbana e saneamento de fundos de vale, desenvolvimento de modelos alternativos de abastecimento de água e geração de energia, priorizando o fomento à geração distribuída de forma comunitária em favelas, conjuntos habitacionais e comunidades urbanas de baixa renda. Promoção de políticas preventivas e de redução de áreas de risco, tendo a relocação como última alternativa,
elaboração de planos de contingência. Então, nós estamos aqui, ó, a gente acabou passando dentro da temática, a gente já está nas 50, olhando que tudo é temática transversal, e aí ela avança. Infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, hoje já compõe dentro do plano de Campinas, mas compõe todos os planos? São executáveis ou execuíveis, né? Tem financiamento para isso ou não? Está dando resultado? Temos que avançar, temos que melhorar? Então, essa é uma reflexão importante, né? Políticas de desincentivo à impermeabilização do solo e subtração de áreas verdes na cidade, ampliação e conexão de áreas verdes e sistema estruturante de áreas verdes, promoção de ações de adaptação baseadas no ecossistema, promoção de ações com vistas ao enfrentamento e consequências maléficas que decorrem da mineração, que se alastram para além dos locais da origem, atingindo as cidades. Então, olhando para isso, o que é importante? Promoção de políticas que adotem, sempre que possível, materiais e sistemas construtivos adaptados ao clima, para reduzir o consumo de energias nas edificações, tecnologias distribuídas para a geração de energia limpa. Então, isso tem conexão com o resultado que eu coloco na proposição. Faz sentido ou não? O aproveitamento de resíduos orgânicos para a geração de energia, biogás, redução de efeitos de ilhas de calor com técnicas de desenho urbano e qualificação ambiental, o estímulo à mobilidade ativa, ao transporte público eficiente, limpo e a qualidade e a redução das dependências e utilização do sistema de transporte motorizado individual. Fizemos uma reflexão sobre a própria transversalidade. 3B. Transformação digital e território. A transformação digital provoca uma grande mudança cultural, inédita, rápida e difícil de entender na sua totalidade. Afeta a forma de pensar e agir das organizações, governos, empresas e a própria sociedade, trazendo diversos desafios. Para enfrentar esses desafios, o plano deve assumir quais diretrizes? Eles continuam na sugestão, vamos lá. Promoção de direito ao acesso à internet. Aí vamos lá. Para quem? Para todas as pessoas com parte do direito da cidade, quer dizer, compõe, não é ter a tecnologia, é disponibilizar a tecnologia. É usá-la a favor dos 8 objetivos estratégicos da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. É o direito ao acesso previsto no marco apenas? Não, é o resultado. Então, tecnologias digitais de governança municipal, que podem ser tecnologias livres, prestando serviços públicos urbanos de qualidade. Essa temática, a cartilha, ela está muito densa. Vocês estão percebendo essa coloração que foi colocada? Foi um trabalho que nós fizemos aí na equipe, só colocando cor, onde a gente entendeu que deve fazer uma reflexão sobre o raciocínio a ser instituído, para facilitar para o nosso próximo encontro dia 23. Tá? Segurança pública, enfrentamento do controle armado do território, um eixo transversal que foi colocado. Um tema que para muitos é polêmico. O que é isso? O fenômeno da expansão dos grupos criminais armados, facções do tráfico de drogas e grupos de milícias se expande para diversas localidades, em todas as regiões do país, e não pode ser mais ignorado pelos seus efeitos sobre a militarização e milicialização das cidades. O enfrentamento dessa questão precisa ser considerado no desenho da política pública urbana. E aí a gente faz o nosso exercício colocando ponto de interrogação em tudo, né? Faz sentido ou não? Olhando para essa temática do eixo, como que eu olho para esse controle? Promover o levantamento de informações e diagnósticos sobre o domínio de grupos criminais armados em território popular. Faz sentido ou não? Buscar formas de articulação com a política de segurança dos governos estaduais para prevenir e evitar o controle de ações políticas de parte de grupos criminais armados, no caso de intervenções em territórios populares no seu domínio.
Faz sentido para Campinas? Lembra? Pode fazer sentido na nacional, pode fazer sentido na estadual, pode não fazer na municipal. Ou pode fazer muito sentido na municipal. E aí, o conselho olha para dentro da sua temática, ou cada um individualmente, ok? Prestação integral de serviços urbanos nos territórios populares, onde forem desenvolvidos programas com apoio do governo federal, de forma a evitar o controle de serviços de grupos criminosos. Promover a regulação de serviços urbanos no território popular, onde forem desenvolvidas ações para garantir o seu caráter público. O que a gente está falando? A gente está falando de segurança. Mas é desta forma que a gente entra para a temática segurança? Qual é a aplicação da temática segurança dentro do município? Então, esse é um fator que a gente precisa colocar. Nós estamos aqui na interface com a política de segurança, olhando principalmente no resumo. Eu amplio o debate social e institucional sobre a política nacional de inteligência e de segurança pública. Isso é importante para nós, sim ou não? Defende a elaboração de planos estaduais de redução de letalidade policial? Debate e propõe políticas à medida visando a desmilitarização e o maior controle das ações da política militar e civil? Sustenta a defesa do fim das operações militares como dispositivo de rotina do policionamento dos territórios periféricos e da favela? Promover canais de controle social e gestão democrática das políticas da política federal e estadual de segurança pública? Adotar políticas de restrição à comercialização e uso de armas letais? Então aí que está. A segurança direta distribuída pela própria organização da política administrativa do município, da política administrativa do Estado, da federação, da própria militarização ou da política paralela, aquela política que se coaduna quando a gente olha para uma militarização que não está dentro da organização administrativa. Como é que a gente vê isso? A gente concorda com isso ou não? Esse é um dos grandes temas também hoje muito fortes na nossa sociedade. Para que esse QR Code, gente? Por quê? Já tem aí uma plataforma onde vocês vão colocar isso que se pensou individual ou como proposta do Conselho. Pode o Conselho convocar uma extraordinária e fazer uma pauta, uma ata, e já trazer a proposta, produto de vocês, sugestão, tá? Ou os conselhos podem se reunir e fazer propostas individuais, deixar liberado para a participação. Qual é o grande desafio? Nossos prazos são curtos. Então, dia 23 já está aí. Vocês vão raciocinar, vão colocar proposta, precisa estar desenvolvida até o final? Não. Coloca uma prévia. Coloca uma argumentação preliminar. No dia da pré-conferência, a gente vai acabar fazendo a discussão. E aí sim, vamos abrir microfone, vamos fazer temática, vamos fazer aprovação de prévias. Percebe? E no dia 7, vamos fazer uma abertura, vamos ouvir proposituras diretas? Não, ainda não. No dia 7, nós vamos ouvir palestrantes convidados sobre temática de eixo tema: habitação, segurança e clima. Ah, aprovamos, não aprovamos? É uma abertura instrutória. Nós vamos abrir, ouvir técnicos que vão expor. No dia 8, aí sim são as 8 horas de conferência, onde nós vamos analisar, propor, passar o dia, até o final do dia, onde a gente vai fazer o quê? A votação da proposição, a alteração, de repente, do que já foi proposto. Mas qual é a finalidade? Sair com essa concepção. Para tudo isso, nós vamos ter, tecnicamente, a edição do decreto, a edição da portaria, a eleição dos delegados. E aí já pensem, quem quer ser candidato a ser delegado, porque vai acompanhar esse processo até o final.
não só na municipal, né? Então vai acompanhando a partir do momento do registro quem deseja ser delegado. Todos podem ser delegados? Podem. É só se candidatar. A propositura depois vai ter direito ao voto no dia, conforme a organização. Nossa ideia, vamos abrir com café da manhã rápido, no dia 8. Vamos traduzir os temas, vamos fazer na Estação Cultura, porque pode abarcar um número grande de pessoas, né? Todos são convidados, convidem a sociedade que está direta e indiretamente relacionada a vocês. Vamos participar esse mês, vai ter muita publicação para isso. E a ideia é ser um movimento natural de análise das propostas para a gente construir isso junto. Ah, vamos fazer subtema, subdivisão. Experiência, gente. Tem gente que quer participar de 3 ou 4 temas na hora e vira uma situação e pula um daquele. Então, a ideia de fazer amplo, se a gente conseguir se organizar e fazer, eu acho que todo mundo pode participar em todos os temas. Então, a gente vamos criar uma metodologia na pré, ver se a gente consegue aprovar no dia da pré o regimento, que é onde vai reger os atos da nossa conferência. Então, a ideia é que na pré a gente já consiga aprovar o tempo de cada fala, o tempo dessas temáticas, e aí a gente vai construir uma participação geral para todos no dia 8. Então eu queria, nessa noite, era realmente traduzir para vocês, fazer um passo a passo em conjunto, entendendo a importância que os senhores têm como representação dos conselhos municipais, não é? Porque não só estão aqui individualmente, mas tem uma representação na sociedade que foi aí, composta pelos senhores, e os conselhos têm uma participação essencial nessa desenvoltura. Datas pré-definidas, essa semana sai decreto, sai portaria, aprova regimento do dia 8, dia 7, 3 palestras de meia hora, não vai tomar muito tempo, a ideia é das 19 às 21 horas. IAC, tá? Será no IAC, e no dia 8, Estação Cultura para todo mundo. Hoje é uma noite reflexiva, uma noite que, como juntamos todos os conselhos, não dá para a gente fazer discussão de pauta. Isso é uma discussão que vocês vão levar para se constituir. É tradutória, é instrutória esse encontro. E nós, mesmo assim, eu gostaria de, se alguém quiser fazer uso da palavra, na participação, por favor. Só coloca o seu nome primeiro, tá? E de qual conselho você participa. Veja se está fluindo. O botãozinho na lateral. Isso. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gil, sou presidente da Federação Comunitária de Campinas. Alguns diretores fazem parte dos conselhos que funcionam na cidade. Eu vim aqui para ver, porque eu soube meio que em cima da hora do que ia acontecer esse evento. E vi o calendário também, fica apertado, justo. Então, assim, a minha pergunta é bem simples e humilde. Por que Campinas está decidindo não fazer a Conferência Municipal de Campinas, das cidades? Porque o que foi dito até agora é que Campinas não vai fazer a Conferência Municipal. Campinas não merece ter uma etapa. Eu acho que foi até difícil para a senhora explicar não, mas ao contrário, nós vamos fazer de 7 a 8. Não vai fazer. O que vai acontecer vai ser uma etapa, que foi dito aqui. Porque, olha, deixa eu só concluir. Porque, como foi até difícil de explicar, a Conferência da Cidade, ela começa no município e termina no nacional. E o que a gente está vendo aqui é o seguinte: vamos discutir os conceitos nacionais na cidade. E a Conferência Nacional serve para discutir a cidade. Deveria ser para discutir a cidade, os problemas da cidade e as implementações das políticas na cidade.
E aí, a partir daí, desdobrar para a região, para o Estado e para as políticas nacionais. O que a gente vai fazer com isso é simplesmente pegar, é claro que já tem as etapas, e a gente podia até fazer uma análise do que dessas 6 conferências, do que Campinas já aplicou, não aplicou, né? Levar essa discussão para as periferias, para os bairros, para as regiões, para os distritos de Campinas, né? Não fazer uma pré-conferência num dia, uma apresentação com palestra ainda, aí depois uma rapidinha já com as propostas prontas do conselho, tem alguns conselhos aqui, outros talvez não estejam, e Campinas muito rapidamente vai passar por esse processo, é só fazer uma etapa, e não deveria ser uma etapa, deveria ser a Conferência Municipal da cidade de Campinas, que levaria suas propostas para a Conferência Estadual, depois para a Conferência Nacional. Não a gente debater o que já foi debatido e os temas da Conferência Nacional para serem aplicados, porque acho que distorce a ideia de Conferência da Cidade. E então é isso que eu queria trazer, só essa queixa. Obrigado. Gil, eu acho que não ficou muito claro, mas não é uma etapa. Ela é uma etapa, mas é que ela faz parte do que tem que ser feito para a Conferência Nacional. Não está sendo suprimida nenhum procedimento do que deveria ser feito. As 66 temáticas que a Marcela leu são sugestões que vieram da Nacional, mas elas não são limitadas a essas 66. Vocês podem colocar outras temáticas e a ideia é que coloquem. Isso aqui é só para você ter um norte no pensamento. Então, a ideia de ter aqui hoje todos os conselhos, e depois a gente ter as reuniões com todas as... do dia 7 vai ser só uma palestra realmente, mas o dia 8 não, o dia 8 é aberto para que todas as pessoas de todas as regiões possam participar, possam discutir, possam trazer propostas que não estão limitadas a essas 66 que foram sugestivas. No dia a gente pode pegar as 66 e falar, olha, dessas aqui, apenas 30 a gente quer levar adiante, as outras não. Ou a gente pode considerar todas, podemos considerar, a gente não está preso a essas temáticas, elas são sugestivas. Tá bom? Então nós vamos fazer a conferência municipal. Ela é uma etapa da conferência nacional, mas ela é uma conferência municipal. Tá bom? Só complementando, ficou parecendo estranha a etapa municipal, porque assim, é a 6ª nacional, porque o Estado fez a 6ª, e Campinas fez a 6ª. Então Campinas, teoricamente, vai para a 7ª, e o Estado vai para a 7ª. A federal está na 6ª. Se eu convocasse de novo a 6ª municipal, vocês vão falar assim, mas eu já participei da 6ª. Quem já participou aqui, levanta o braço. E era da 6ª, não era? Então, para não ter mistura. Então, a 6ª é a nacional. Etapa municipal é para justificar que eu estou fazendo dentro de todo um processo, acompanhando a nacional. Saindo a publicação do decreto, vai ficar claro isso, porque é a convocação essa semana da conferência municipal, tá? Só ficou estranho chamar de 6ª, porque nós já fizemos, repito, vamos chamar de 7ª, mas etapa da 6ª nacional, tá bom? Todo o processo é feito dentro dessa lógica, olha, justamente colacionando todas as municipais com a estadual, respeitando os prazos da nacional, os prazos da estadual. Vamos acompanhar a estadual, que os delegados municipais irão exatamente neste encontro, em conjunto após a sistematização para a nacional, tá? Mais alguém? Boa noite, Galvão, faço parte da CMP, Central de Movimentos Populares, aqui de Campinas. Faço parte do Conselho do Orçamento Cidadão. Gostaria de fazer parte do Conselho de Habitação, mas infelizmente não tem Conselho de Habitação no município, apesar da legislação colocar a necessidade disso. Então, a gente vê a discussão muito focada nos conselhos, é importante, mas é importante, a gente não está vendo aqui, a gente
faz todo um trabalho na periferia, mas a gente está vendo aqui muito pouco pelas lideranças da periferia, né? Então, a gente, enquanto Central de Movimentos Populares, a gente se coloca aqui à disposição para ajudar no processo de mobilização da conferência. A metodologia realmente é essa, o conteúdo é esse. A gente tem que começar a pensar não só a cidade, mas é importante também a gente pensar como se tudo isso se interliga também. E a gente está se colocando à disposição para esse processo de mobilização, de articulação. Inclusive, era importante até que a gente tirasse aqui uma comissão, né, de mobilização, para que a gente fizesse essa divulgação nas favelas, nas periferias, nas ocupações também, para estar aqui, que é exatamente onde mais precisa as políticas públicas chegarem. Obrigado. Galvão, obrigado. E é exatamente essa a ideia. Hoje, aqui, a gente não tem esses representantes, porque hoje a reunião é focada nos conselhos. Mas eu agradeço e peço realmente que você faça essa mobilização e nos ajude para a pré-conferência e no dia da conferência a gente ter o maior número de pessoas para poder participar, para a gente ouvir as sugestões e poder incluir dentro das propostas que nós vamos levar para a estadual. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Ariana, sou presidente do CACS Fundeb. E aqui eu me coloco não só como presidente do CACS Fundeb, mas também como uma professora de educação infantil. E o Galvão, ele muito traz o que eu iria pedir também a vocês, porque quando a gente fala de sustentabilidade, de transporte, de uma cidade criativa, de segurança, a gente tem que falar isso sobre a ótica das pessoas de diversos lugares do município. Porque o nosso recorte, ele é limitado. O de vocês é limitado, você fez bem essa fala, e o nosso também. Então eu acho que é importante uma divulgação massiva para a gente poder ter esse olhar de diferentes lugares, para sim a gente falar de uma cidade, do município de Campinas, na ótica do olhar dessas pessoas que estão na ponta, de quem está aqui no centro, de quem está numa situação mais privilegiada, mas também dessas pessoas que estão numa região periférica. Então eu acho que é fundamental que vocês, enquanto gestores, façam isso, e a gente também, né, complemente nos nossos locais. Por exemplo, eu sou da região do Ouro Verde, e lá também a gente tem diversos núcleos que pode estar fazendo essas discussões, mas a gente precisa que vocês, de fato façam essa parte para a gente conseguir também atingir essas pessoas. Perfeito, obrigado. E é isso mesmo, assim, a ideia da gente trazer os conselhos, porque a gente sabe que em todos os conselhos existem representações de várias áreas da cidade, né? Então o conselho, ele consegue ter essa amplitude para atingir as várias regiões da cidade. A partir de hoje, o site da conferência já está no ar, então é só acessar o site da Prefeitura, Secretaria de Planejamento, vai estar escrito Sexta Conferência, o site já está pronto. Eu vou pedir para a Maria Célia amanhã fazer a divulgação a todos os conselhos do site, para todo mundo ter acesso e poder divulgar dentro do conselho. Porque hoje quem está aqui são replicadores, são pessoas que estão ouvindo e vão repassar essas informações aos conselhos que eles fazem parte. E a gente pode ajudar isso com esse material também através de e-mail, tá bom? Acho que a gente pode até pensar em disponibilizar faixa, alguma coisa assim, né, secretário, para a gente poder, que nem o Galvão falou, né, do próprio movimento e tudo mais, de repente a gente pode aí fazer uma operação macro e se ajudar a publicizar. Na sexta conferência, nós tivemos, acho que 600 participantes, é isso, Célia? Tivemos um número, eu coloquei como meta mais ou menos umas 800 pessoas para o dia 8. Que tal? Então, vai caber. Eu estou contando com vocês para me ajudar a chegar nesse número, tá? Parece pequeno ainda, do tamanho de Campinas, mas eu acho que é uma participação que a gente pode falar assim, com uma massa poderosa que pode falar sobre os anseios que nós temos. Então, é um desafio nosso e é um desafio que a gente está pedindo aqui para os conselhos em conjunto. Quem tiver ideia, procura, liga. Estou à disposição na secretaria, estou à disposição de vocês lá no gabinete para fazer reuniões, para ter ideia. Quem puder distribuir faixa junto com a gente, vamos fazer para no dia 8 a gente ter uma conferência municipal, Gil, uma conferência municipal bacana,
e que vai abrilhantar aí, não é para nacional, não é para estadual, é para nós, né? É para a gente conseguir criar as diretrizes, porque essas diretrizes, lembra que ela fomenta o nosso próximo plano diretor, não é? Então, quando a gente vai olhar para o uso e ocupação, vai olhar para o plano diretor, para as políticas públicas de forma geral, nós já estamos fazendo esse debate. Nós já estamos fazendo reflexão para os últimos 5 anos. Vamos fazer uma reflexão já para o futuro e já vamos consolidar isso. Esse é só um convite para a gente, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos.